Olá, senhores. Estamos aqui para mais um vídeo. Agora vamos fazer uma análise aqui dos dividendos que eu recebi esse mês, né? Que eu vou receber esse mês de janeiro dos fundos, de alguns fundos imobiliários que eu tenho em minha carteira, senhores. Então vamos fazer aqui uma análise dos dividendos, ver se o fundo ele manteve, né, esses dividendos, ou se teve um aumento, ou se teve uma queda, né? E tentar ver o porquê que teve essa queda ou esse aumento nos dividendos, senhores. Vamos começar aqui pelo, então, MXRF. Só que antes da gente começar, vou pedir a vocês que deixem um like, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre serem notificados quando sair vídeo novo de análise aqui, de análise de fundos imobiliários, e também vou estar trazendo vídeo sobre finanças ali, o básico das finanças, né, que a gente precisa saber antes de começar a investir, tá bom? Então, senhores, vamos aqui então começar a nossa análise, tá? E também eu peço a vocês que me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, senhores, vamos começar aqui, tá? MXRF11 é um FII que eu tenho na minha carteira, coloquei ele recentemente, né? O meu preço médio nele está em 10,01, né? R$ 10,01, meu preço médio. A gente pode ver aqui alguns dados interessantes, né, sobre esse FII. Podemos ver que o dividend yield dele hoje, né, dos últimos 12 meses, está sendo distribuído 12,23%, um pouco abaixo. Ele é um fundo, se classifica mais como um fundo híbrido. Então, assim, ele sofreu normal, muitos fundos de papel sofreu, né, que tem CRI em seu portfólio, isso é normal. Então, está em 12,23. Assim, eles sofreram, né, senhores, com a inflação negativa no mês de julho, agosto e setembro. Esses 3 meses de inflação negativa, você vai ver que depois desses meses ele tendeu a baixar o seu rendimento. Por isso que também a gente teve esse resultado aí de 12,23. Aí a gente pode ver aqui que é um fundo que tem uma cota patrimonial, né, de 10,1. O seu PVP está em R$ 1. Então, senhores, eu vou falar um pouco sobre o PVP, assim que quando a gente busca FIIs de papel, né, para FIIs de papel, não é tão interessante a gente olhar para o PVP. Geralmente as pessoas elas gostam de comprar quando está abaixo de 1. Mas para FII de papel, isso não é tão válido, porque assim, eles sofrem marcação a mercado, né? E principalmente com a variação dos juros, os fundos imobiliários eles sofrem muito com essa variação dos juros. E um FII de papel não é diferente, porque ele nada mais é do que ele te paga juros, né? O que é que ele faz? Ele empresta dinheiro para esses credores fazer alguma obra, né? Eles financiam essas obras e aí os credores vão pagando, retornando, né, boa parte dos juros. Então, por isso que não é muito interessante você estar olhando para o PVP. PVP da seguinte maneira, para não comprar um FII de papel muito acima de 1. Por quê? Porque assim, isso aí também não traz para mim uma garantia que eu vou ganhar dinheiro. O máximo que eu vou comprar um fundo de papel, o PVP dele, eu vou no máximo ali para mim, na minha estratégia, eu pego por 1,05, que vai estar ali mais ou menos 5% acima do seu valor patrimonial. O máximo é isso aí. Se tiver abaixo do PVP, eu compro normalmente, para mim não tem problema, né? Mas é o que eu falo para vocês, não é um indicador que eu levo tanto em consideração, principalmente para fundos de papel. Eu prefiro ter essa proteção aí de 1,05, comprar até esse teto máximo, porque para mim também não está comprando muitos FIIs caros demais, porque às vezes as pessoas elas vê FIIs pagando bons dividendos e altos dividendos, né? E quando você vai ver o PVP dele, e é um fundo de papel, então assim, o PVP dele, o que no máximo que ele vale é aquele dinheiro investido que ele tem, o patrimônio líquido dele. E então, esse PVP, a gente vai tentar sempre botar um teto ali. Eu boto para que eu não me machuque lá na frente, vamos dizer. Eu comprei um FII com um PVP de 1,20. Pô, ele está 20% acima do seu valor patrimonial. Ele é um fundo de papel, ele só está ligado à CRI. Ele não tem imóveis no seu portfólio. Então não tem nada que justifique essa alta acima do seu PVP, tá bom? Então é esse conselho que eu dou aos senhores sobre o PVP aí, né? Isso. Então vamos ver aqui, né? O último rendimento do FII foi de 10 centavos e agora o próximo. Então assim, o último rendimento dele que ele pagou em janeiro foi de 10 centavos e agora o próximo que ele vai pagar é de 0,11. Aí a gente podemos ver aqui, ó. O que eu falei com vocês sobre a questão do que ele sofreu após a inflação negativa, né? A gente vê que ele teve consequências até novembro.
Depois olha, de agosto a novembro, esse FII ele derrubou seus rendimentos. E aí em dezembro ele começou a aumentar novamente. E agora, né, em janeiro vemos que ele, né, ele foi para 0,11 centavos, né? Então, uma distribuição muito boa, que no preço atual dele, né, vai dar um rendimento de acima de 1%. Então, assim, senhores, já é um rendimento muito bom para um fundo imobiliário. Agora eu vou trazer aqui para vocês a análise do KNRI, que também é um FII que eu tenho em carteira, né? Que me paga bons dividendos. Hoje o dividend yield dele está em torno de 7,70%. Os fundos de tijolos, que é o caso do KNRI, né? Ele é um fundo de tijolo, só que híbrido. Por que híbrido? Ele é metade logística e metade escritórios, lajes corporativas. Agora vamos falar sobre o KNRI 11 aqui. Hoje ele é negociado a R$ 137,90, a cota dele no mercado. É um FII que eu tenho em carteira também. Ele está pagando um dividend yield, distribuindo, né, de 7,70%. O dividendo está na média, né, para um FII de tijolo. No caso dele, ele é um FII de tijolo híbrido. Por que híbrido? Porque ele o portfólio dele é metade logística e metade escritórios. Então, a gente sabe dos problemas que teve os escritórios, né? Então, normalmente que ele vai distribuir um pouco menos por causa dessa questão do escritório. E aqui também podemos ver a questão do PVP dele. Olha o PVP desse fundo, senhores. Está em 0,86. Para mim, já faz mais sentido eu olhar para um fundo de tijolo com PVP abaixo de 1 e querer comprar, do que olhar para um FII de papel abaixo de 1 e querer comprar. Por quê? Porque o fundo de tijolo, ele tem aquele prédio ele é avaliado anualmente. Então, se ele atualizou aqui esse ano, então hoje o patrimônio líquido dele, né, atualizado é de 3 bilhões 861 milhões. O que temos, e ele está sendo negociado no mercado por 3 bilhões 331 milhões. Então está sendo negociado abaixo 500 milhões, meio bilhão, né? Então a gente vê que por ele ter, né, um lastro em imóveis, eu me sentiria mais seguro comprando esse FII nesse PVP do que um FII de papel nesse PVP, porque o PVP para um FII de papel ele não fala muita coisa. Aí vamos trazer aqui para vocês o rendimento que ele vai distribuir esse mês, né, de 0,91. O rendimento médio dele vai ficar em torno de 0,91. Ele, ano passado ele começou distribuindo em 0,81 e aí no meio do ano ele subiu para 0,91 e manteve. E só que no mês de dezembro, né, ele distribuiu R$ 1 por cota, que também foi muito bom, né, por causa das reservas financeiras que eles vêm fazendo durante o ano. É um FII muito bem gerido pela Kinea. Eu peço aos senhores, né, que se estão começando a investir agora e pensam em algum fundo de papel ou algum FII de tijolo, que busquem estudar esse FII. Esse é um ótimo FII para quem está iniciando no mercado. É um FII que já tem muitos anos de mercado. A gente pode ver aqui, ó, botar o máximo dele. Ele é um dos primeiros fundos, né? Ó, 2016, a gente tem dados deles aqui no site desde 2016. Então, é um FII que está no mercado há muito tempo já. E isso aí nos dá maior segurança na hora de investir também em fundos imobiliários, tá bom? Aí agora vamos trazer aqui a avaliação do XPCI 11, né, que também tenho em carteira. Esse foi o primeiro FII que eu coloquei na minha carteira, né, foi ele, o XPCI 11 e o MO 11, isso em fevereiro de 2021 eu coloquei esse FII na minha carteira. Hoje ele está com uma desvalorização bastante grande, né, nos últimos 12 meses, de menos 20%. Está distribuindo um dividend yield excelente, acima da taxa Selic, né, em 14,95. Então, assim, está sendo negociado a um bom valor também, né, de R$76, né. A gente pode ver aqui, ó, o valor patrimonial por cota dele é R$91 e hoje ele está sendo negociado a 0,84. Como eu já falei para vocês, não levo tanto em consideração por ser um FII de papel, né, esse PVP. E aí a gente pode ver aqui o último rendimento dele de 0,72, né, o que ele pagou em janeiro e agora o que ele vai pagar em fevereiro de 0,96. E é sobre isso aqui que eu estou falando com os senhores, ó. Tá vendo a queda que esse FII também teve em seus rendimentos? Por conta da inflação negativa, ele chegou a pagar 0,60 por cota. E aí em dezembro, né, como aconteceu com o MXRF,
ele voltou a subir o seu rendimento. Já pagou 0,72 e agora em janeiro ele está pagando 0,96 por cota, senhores. Então, assim, um rendimento muito bom, né, para um FII de papel. Ele é um FII de papel do tipo high grade, né? Então, os CRIs que ele investe são mais conservadores, vão ter taxas de juros menores do que comparado a um fundo de papel high yield, né? No qual o high yield ele sempre vai buscar investimentos em CRIs mais arrojados e também outros tipos de investimentos imobiliários. E aí eu deixo essa análise por aqui, né, do XPCI. E agora, senhores, é um fundo que eu estou querendo botar em carteira, o VGHF. Então já tem alguns meses que eu estou acompanhando ele, lendo o relatório dele, né. Eu digo a vocês que leiam os relatórios dos fundos, né. Eu estou só passando uma análise aqui muito rápida sobre os dividendos, né, que cada um vai distribuir nesse mês. O que a gente pode ver aqui é que hoje o VGHF está sendo negociado a 9,05. Agora, o VGHF, o que é o VGHF? O VGHF ele é um hedge fund, né? Que é um fundo de hedge. Ele surgiu no mercado com uma teoria que colocaram nova no mercado de fundos imobiliários, de um FII poder investir também em ações. Um FII de papel poder investir também em ações e não poder somente investir em dívidas e outros FIIs. Então esse FII ele investe em CRI, ele vai investir em FII, ele vai investir em FIDIC, ele vai investir em ações. Então, senhores, a gente vai ver que ele vai investir em várias classes de ativos, porém dentro do setor imobiliário. As ações que ele vai ter em seu portfólio são todas do setor imobiliário. Então, assim, para às vezes quem quer se expor ao mercado de ações, mas não sabe selecionar ações, hoje nos fundos imobiliários nós temos essas opções, os hedge funds, né? Que são os fundos de hedge que estão trazendo essa modalidade para a gente. Eu acho bem interessante, por isso que eu acompanho esse FII, estou acompanhando já há algum tempo, para poder colocar ele em carteira e poder ver uma melhor forma, né? Se ele cabe na minha estratégia ou não também. Porque vocês veem, ele é um fundo de base 10, o que também chama muita atenção de vários investidores. Fundos de base 10 são excelentes, todo mundo gosta, né? E aí vamos trazer aqui também o dividend yield dele, né, de 15,60. Então, assim, para mim é um dividend yield muito bom. E a gente vai ver que ele não está muito abaixo do seu valor patrimonial. Ele está só 1% abaixo do seu valor patrimonial. Então, assim, para mim é um dividendo muito bom que esse fundo está distribuindo. A gente pode ver aqui que, ó, ele distribuiu meses que ele distribuiu 16 centavos no ano passado, né? E ele fechou o ano distribuindo 9 centavos por cota. E agora vai vir um rendimento de 10 centavos. Então, ele já voltou novamente a aumentar. Quando tem distribuições de ações, né, que as ações pagam os dividendos, e esse fundo vai repassar para o seu investidor, o seu cotista, a gente vai receber mais esses meses. No mês de janeiro, não teve tantas ações pagando os dividendos, ações imobiliárias pagando dividendo. Então, normalmente, né, ele vai, esse rendimento de outros investimentos vai estar pagando aos seus cotistas. O que ele está pagando, 10 centavos por cota. Na minha opinião, um valor muito bom, porque dá 1% ao mês. Se ele manter a 10 centavos por cota, tá muito bom. Então, assim, o que eu peço a vocês, né, que não façam nenhum investimento sem antes estudar. Eu vou deixando por aqui esse vídeo. Eu quis trazer aqui 3 FIIs que eu tenho em carteira e um que eu não tenho, né, que eu estou estudando para botar em carteira. Deixo aqui com os senhores agora que os senhores façam uma parte de vocês, né, que estudem, que analisem e vejam se cabe na estratégia dos senhores, tá bom? E eu vou pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, deixem um like se gostaram do vídeo, deixem nos comentários se vocês têm algum desses fundos imobiliários e não se esqueçam também de me seguirem no Instagram, tá bom? Vou ficando por aqui.